Será que acabou a criatividade da Cartoon Network? Por que tantos desenhos antigos estão sendo relançados e por que desenhos atuais estão ganhando novas versões? Por que tá tudo virando um reboot? Fala galera, eu sou Andrei Bedene e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. E bom, você já deve ter percebido que nas últimas semanas saíram várias notícias falando sobre vários desenhos animados que estão ganhando ou que vão ganhar um reboot. E bom, antes de começar eu já quero deixar claro que para fazer esse vídeo eu fiz várias pesquisas nas últimas semanas. Eu estive conversando com várias pessoas que trabalham na área de cinema, trabalham na área de animação, na área de desenho, na área de publicidade, na área de comunicação, pessoas que trabalham até na televisão. Então eu estive reunido com elas, eu conversei com elas, juntei muita informação. Então esse vídeo aqui, ele vai ser um resumo. Eu quero propor um bate-papo com vocês sobre isso e também propor algumas ideias, né, que podem te ajudar a entender o porquê que a gente tá vendo tantos desenhos ganharem um reboot, né? O que tá acontecendo no mercado e com os canais de televisão. Ah, André, eu já sei essa resposta. Eles estão fazendo tantos reboots porque eles querem ganhar dinheiro. Calma, calma, não é só por dinheiro. Existem alguns outros motivos e eu vou te explicar nesse vídeo, beleza? E bom, antes de mais nada, eu acho que eu preciso começar explicando alguns conceitos básicos que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, principalmente aqui nós brasileiros, temos muita dificuldade de separar o que é um reboot e o que é um remake. Eu mesmo já me confundi muitas vezes, tanto é que para fazer esse vídeo aqui, eu fiz algumas pesquisas no Google e vários sites dizem que as Meninas Superpoderosas ganharam um remake, quando na verdade o que elas ganharam foi um reboot. Pelo menos essa é a informação oficial da Cartoon Network. Se você não sabe, reboot é um termo muito usado no mundo do cinema, no mundo da televisão e que significa reinício. Basicamente é você pegar uma série ou um filme que já existe e aí você pega, esquece tudo o que você sabe sobre ele, esquece todas as temporadas, esquece todas as sagas, esquece tudo o que aconteceu. E aí você começa uma nova história, começa a contar tudo de novo, desde o zero, modificando algumas coisas. Um exemplo que eu acredito que todo mundo viu recentemente foi com os Power Rangers, né? Saiu um novo filme agora em março, e esse filme que saiu, ele é um reboot da série clássica, né? Que começou lá em 1993, uma série de TV, com Mighty Morphin Power Rangers. Por isso que, se você pega a história da série de TV e compara com a história do filme, você vai ver que tem muitas diferenças, né? Principalmente na forma como os Power Rangers se conhecem, né? Na forma como eles conhecem e encontram o Zordon, o fato que eles precisam treinar para aprender a morfar, por exemplo. Então, tem muitas diferenças. Por isso que a gente diz que esse novo filme, ele é uma reapresentação da série para uma nova geração. Para você pegar, né, e reapresentar uma coisa antiga para uma nova geração, você tem que fazer o quê? Você tem que modernizar o seu produto, tem que deixar ele com uma cara mais moderna. Não tô falando só de efeitos especiais, de tecnologia assim, mas eu tô falando na questão de enredo, de história, de diálogos. Então, trazer esse produto para os dias atuais, entende? É tipo com as Meninas Superpoderosas, que antes atendiam um telefone de fio, e agora no novo reboot elas usam celulares, ou seja, você reapresenta a série para uma nova geração, modernizando ela. Já remake significa refazer, é você pegar a história original e aí você refaz ela do mesmo jeito ou quase do mesmo jeito, mudando muito poucas coisas. A ideia em si é fazer uma versão mais moderna, mas que continue fiel à obra original. Um exemplo disso também um filme que acabou de sair no cinema, né? Também saiu em março por coincidência, que foi o filme da Bela e a Fera, né? Que a Disney fez, que foi o quê? Pegar o clássico lá de 1991, que era um longa em desenho animado, e transformar esse desenho animado em um filme live action, né? Com pessoas reais. Então você vai ter alguns elementos surpresas, uma coisinha ou outra aqui que é diferente, mas isso não interfere na história e na essência. Então, tanto no desenho quanto no novo filme que saiu agora, a história começa aqui
e ela termina aqui, entende? Isso é um remake. Não sei se ficou muito claro, então eu vou dar mais um exemplo, beleza? Em 1932 foi lançado um filme chamado A Múmia, e esse filme em 1999 ganhou um remake lá com o Brendan Fraser, você com certeza deve ter assistido, é um sucesso, um clássico, um filme muito bom, né? E por que ele é um remake? Porque a história é praticamente a mesma. Os arqueólogos desenterram o Imhotep, ele volta à vida, volta a ter uma forma humana e tal. Já o novo filme da Múmia, que saiu esse ano agora aí, com o Tom Cruise, tá? A história é totalmente diferente, tá? Não tem o Imhotep, a múmia é uma mulher, então tipo assim, é também sobre uma múmia que é desenterrada, que volta à vida, mas de resto a história em si é diferente, por isso que nós dizemos que ele é um reboot. E a gente começa a reparar que tem muita coisa virando reboot. DuckTales, As Aventuras de Jack Chan, os Jetsons, Corrida Maluca, Carmen Sandiego e fora outros, né, que já foram lançados. Faz pouco tempo que a gente viu sair o reboot de Jovens Titãs, do Ben 10, das Meninas Superpoderosas, né, e vários outros desenhos que são atuais e que ganharam novas versões, né. Então, por causa disso, muitas pessoas estão se perguntando, mas o que está acontecendo com esse mundo? Por que está tudo virando um reboot? Eu diria que existem 5 motivos principais do porquê isso está acontecendo. E eu quero explicar para você todos eles um por um, beleza? Primeiro, a demanda do mercado de streaming. O que está acontecendo é muito simples, mas para você entender, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, tá? E estudar um pouco da história. Lá nos anos de 1920, 1930, tá? Os primeiros desenhos animados surgiram no cinema. Então a empresa produzia um desenho e o único lugar que ela tinha para passar era no cinema, não existia televisão ainda direito. Então, por exemplo, o Pica-Pau, o Pernalonga, mesmo o próprio desenho do Mickey, lá nos anos de 1930, tudo isso passava no cinema, tá? Não existia desenho animado ainda na televisão. E sem falar que era muito caro de produzir um desenho animado. Então, é natural que tivéssemos poucos desenhos sendo produzidos na época. Daí, ali pelos anos 1950, a televisão começou a ganhar espaço, né, e oferecer espaço. Começou a absorver alguns desenhos para passar na grade de programação e as pessoas puderam começar a assistir desenhos na TV. Mas ainda existiam muitos poucos canais de TV na época, né? Vamos lá, né? Devia ter o quê? Uns 5, uns 10 canais funcionando nos Estados Unidos, devia ter uns 5 no Brasil, eu não sei, eu tô chutando, mas eram poucos canais de TV que existiam na época. Então, a demanda por desenhos animados ainda era muito pequena, porque esses canais, eles dedicavam pouquíssimo tempo, né, da programação para passar desenhos animados. Daí vieram, né, os anos 80 e o VHS. Então agora as empresas, elas podiam produzir um desenho animado sem precisar lançar no cinema e sem precisar passar na TV. Então elas começaram a ganhar mais liberdade. Isso dava para lançar um desenho direto em VHS e as pessoas compravam direto do VHS. Isso por si só já ajudou bastante a aumentar a demanda do mercado, entende? E daí vieram os anos 90, né, que veio aquele boom que explodiu TV a cabo, um monte de canal surgindo. Então surgiu a Cartoon Network, surgiu o canal da Warner, o canal da Fox, da Disney Channel e tal. Então isso começou a trazer a possibilidade de uma programação infantil para a TV. E com isso aumentou a demanda por desenhos animados, porque agora os canais de TV, principalmente porque estavam surgindo canais dedicados só a programas infantis, eles começaram a precisar de desenhos animados. Então a demanda cresceu. Esses canais, eles precisavam preencher uma grade de programação e não adiantava ficar só usando desenhos de antigamente. Por exemplo, o Cartoon Network, ele começou usando muitos desenhos da Hanna-Barbera, né, lá dos anos 60, 70, mas daí ele começou, depois de uns anos, ele começou a investir na sua própria produção de desenhos, que daí surgiu a Cartoon Cartoons, entende? Aí a gente tinha a Warner investindo em programação própria, a gente tinha a Disney Channel investindo em programação própria, a Fox Kids investindo em programação própria. Então, nos anos 90, você tem um boom de produção de desenhos animados, entende? E agora, vamos lá, chegamos em 2017. A gente está vendo um novo boom, né, surgindo aí no mundo. Não só estou falando assim desse ano, mas nos últimos anos e hoje em dia. Por quê? O que está acontecendo? A gente tem aí dezenas de canais de TV a cabo, a gente tem cinema, a gente tem DVD, tem Blu-ray, assim, mas tem um elemento novo que surgiu e que é muito importante e que é ele quem está dando essa força, essa propulsão
né, para essa nova demanda de desenhos animados que se chama streaming. E o que é o streaming? São serviços tipo a Netflix, né, que você paga um valor por mês e tem um catálogo enorme de opções que você pode assistir o que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Então, você tem a Netflix, você tem a Amazon, você tem a Hulu, você tem uma série de empresas oferecendo esse tipo de serviço. E essas empresas, por si só, já estão investindo em novas produções. Elas precisam investir em novas produções porque elas precisam preencher espaços. Elas precisam mostrar que vale a pena a sua assinatura. Tanto é que recentemente a Netflix anunciou o reboot da Carmen Sandiego, porque ela sabe que uma boa parte do público dela são pessoas, né, dos 20, 30 anos que assistiam Carmen Sandiego lá nos anos 90, o desenho antigo, então tá trazendo um elemento novo. E fora isso, né, a gente tem os próprios canais de TV que estão começando a investir nos seus próprios serviços de streaming. E com isso, né, eles estão investindo também em novas produções para oferecer nesses serviços de streaming. E que é o caso, né, que a gente vê, que você lê, por exemplo, na notícia do reboot da Corrida Maluca, né, quando a Turner deixa clara nas entrelinhas, né, que a sua nova política é de investir no seu serviço de streaming. O relançamento da série aconteceu graças a uma decisão da Turner em dar mais atenção a seus canais juvenis, Cartoon Network, Boomerang e Adult Swim. O objetivo é criar conteúdos que possam ser lançados não apenas nos Estados Unidos, mas também a nível internacional, com a intenção de aumentar a distribuição digital e principalmente suprir a demanda de novos conteúdos para serem oferecidos via o seu novo serviço de streaming. Ou seja, é bem possível que nos próximos meses a gente possa começar a pagar um valor por mês para ter acesso a um aplicativo da Turner, ou da Cartoon Network, ou do Boomerang, do Tooncast, enfim, eu não sei qual vai ser, ou, por exemplo, assistir a programas próprios da Turner, da Warner, via Apple TV ou via Chromecast, enfim. Isso está só começando ainda, esse mercado de streaming está só começando e só no começo ele já está trazendo uma nova demanda de mercado. E esse é um problema que a Netflix enfrenta, por exemplo, ela não tem mais chaves, né? A gente não tem chaves no Netflix porque a Televisa não quis renovar os direitos. A gente não tem mais no Netflix iCarly, não tem Drake e Josh, né? Porque a Nickelodeon não renovou os direitos. Por isso que a Netflix, ela precisa também estar investindo em novas produções, porque pode chegar o dia que cada canal de TV vai ter o seu próprio serviço de streaming para distribuir o seu próprio conteúdo e cobrar uma mensalidade por isso. Continuando, o segundo motivo do porquê tá tudo virando reboot é alcançar novos públicos. Talvez esse motivo você já desconfiava ou você já sabia, e isso fica muito claro, por exemplo, com o novo filme do Pokémon, né? Qual que é a ideia desse novo filme que vai ser lançado? Recontar a história de como o Ash e o Pikachu se conheceram, só que de um jeito novo. E por que eles vão fazer isso? Porque tem muita criança chegando agora que tem, sei lá, 5 anos, 8 anos de idade, que começou a acompanhar Pokémon nessas últimas temporadas e não faz a menor ideia de como o Ash conheceu o Pikachu, entende? Então é nesse novo público que eles estão pensando. A mesma coisa fizeram com Power Rangers, reapresentar um produto antigo para um público novo. Se você não acredita em mim, veja o que disse Rob Charter, que era o chefe de conteúdo da Cartoon Network. Em 2015, ele deu uma entrevista bem interessante falando por que o Ben 10 ia ganhar um reboot. Sabemos que a história do Ben 10 acabou de acabar, mas decidimos que essa é a hora certa de levar Ben 10 para uma nova geração de crianças. Se você tá perdidão aí e não sabe o que está acontecendo, eu vou te explicar. Ben 10 começou em 2005, depois veio em 2008 a continuação com Ben 10 Força Alienígena, depois em 2010 veio a continuação com Ben 10 Supremacia Alienígena, e em 2012 veio Ben 10 Omniverse. São 4 sequências, ou seja, a história continua de um para outro. É tipo Dragon Ball, que depois vem Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Então assim, o universo do Ben 10, ele tinha acabado de acabar quando a Cartoon Network chega e avisa. Então pessoal, é o seguinte, vamos fazer um reboot do Ben 10, beleza? Você percebe que para muita gente isso não fazia o menor sentido? O desenho tinha acabado de acabar, né? Pra que fazer um reboot disso? A explicação é que uma geração inteira cresceu assistindo Ben 10, né? Durante aí 10 anos, e essa geração agora tá mais velha, né? Já tá na fase, sei lá, do vestibular, ou tá na faculdade. É uma geração que cresceu assistindo Ben 10, mas não tá mais assistindo, não tá mais acompanhando, não dá mais audiência pra Cartoon Network. Porque tem escola, porque tem, sei lá, vestibular, porque tem que fazer menor aprendiz, porque tem estágio, tem faculdade, enfim, são vários motivos.
E a Cartoon Network, ela precisa trazer um público novo para dar audiência, entende? Então você até poderia argumentar assim, mas Andrei, por que elas não investem em novas ideias, né? Por que elas não criam um desenho novo? Basicamente porque é muito mais arriscado, é muito mais seguro você pegar algo que já existe, que você já sabe que deu certo, que fez sucesso, e recomeçar essa história, do que você criar algo novo, que você não sabe se vai dar certo ou se vai fracassar. Número 3. Reboots servem para adaptar uma obra já consagrada dentro das novas exigências do mercado. E quais seriam essas exigências de mercado hoje em dia? Crianças completamente conectadas com internet, redes sociais e tecnologia, desenhos que não precisam de uma ordem para serem assistidos, serviços de streaming que oferecem a possibilidade de você assistir o que quiser, a hora que quiser, quando quiser. Por exemplo, nessa notícia do Correio Brasiliense, desenhos animados mudam de fórmula para agradar ao público atual. As séries têm sofrido adaptações para acompanhar as demandas das novas gerações de telespectadores. O público infantil tem se identificado com desenhos animados mais curtos e interativos, levando em consideração as características das novas gerações, exigentes, tecnológicos e por vezes impacientes com desenhos mais longos, que séries animadas têm se adaptado às necessidades dos novos telespectadores. Essa notícia fica mais clara quando a gente lê uma outra sobre o lançamento do reboot das Meninas Superpoderosas. Elas continuam crianças, mas refletem a infância de hoje. Ao invés de serem convocadas pelo prefeito para salvar o dia no clássico telefone fixo no quarto, agora possuem um smartphone. A escolinha infantil se transformou em um colégio americano, com armários no corredor, e as personalidades mostram o momento atual da juventude, com ídolos teen e até batalhas de rap. Falando nisso, tem até um episódio que a Lindinha grava um vlog de beleza. É quase como se ela fosse uma youtuber. Episódio de hoje, o blog de beleza da Lindinha, mas em vídeo. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Lindinha e sejam bem-vindos ao blog de beleza da Lindinha, mas em vídeo. E na notícia a gente vê mais uma informação importante. As histórias têm o mesmo tom de humor e estrutura do desenho original, com episódios curtinhos e que podem ser assistidos em qualquer ordem. Entende? É o que eu estava te explicando. Os reboots são construídos para atender essas novas exigências de mercado. E não adianta, tá? Os desenhos, eles precisam evoluir, eles precisam se modernizar, senão eles vão ficar para trás e perder a audiência com as crianças, com as novas gerações, entende? E o último trecho da reportagem que eu separei foi esse aqui. Hoje no time de produção das Meninas Superpoderosas temos 3 homens e 5 mulheres. São jovens animadores que cresceram assistindo ao desenho e agora trabalham nele. E isso nos leva ao próximo motivo do vídeo de hoje. Número 4. As crianças de ontem são os adultos de hoje. Os reboots muitas vezes surgem motivados pela geração que ontem era criança e hoje é adulta e que sente saudade do que assistia quando era criança. Por isso elas querem trazer, né, essas coisas de volta. E não só isso, muitos animadores, desenhistas, diretores, roteiristas que ontem eram crianças, hoje trabalham nos seus estúdios favoritos. É como se eles tivessem, sabe, a oportunidade de realizar um sonho. Ontem eles estavam assistindo Scooby-Doo e hoje eles estão lá trabalhando com Scooby-Doo. Muitos pais que cresceram assistindo DuckTales, Corrida Maluca e hoje querem ter a oportunidade de mostrar isso para os seus próprios filhos, né? O que eles assistiam quando era criança. Isso acontece muito, né? Por exemplo, olha filho, esse é o desenho que o papai assistia quando tinha sua idade. Não é muito legal? Qual é o problema nisso? O grande problema é que pesquisas mostram que as crianças de hoje, as novas gerações, elas dificilmente se identificam com os desenhos antigos. Você não consegue fidelizar uma criança, tá, a um conteúdo dos anos 80. Então não adianta a Cartoon Network pegar o DuckTales lá dos anos 80 e colocar para passar de novo na TV, porque as novas gerações, elas não se identificam com isso. Por isso que eles criam uma nova história, adaptam, modernizam de uma forma que atraia os novos públicos. E claro que o número 5 não podia ser diferente. Dinheiro. É óbvio, né, que um dos grandes motivadores é o dinheiro, não poderia deixar de falar sobre ele, é vender produto, é vender brinquedo, vender revistas, quadrinhos, porque um desenho ou um filme que faz muito sucesso, existe em volta dele uma coisa chamada cultura de consumo. Star Wars, por exemplo, né? Ele gera muito mais dinheiro com a venda de produtos do que com os filmes em si. Então, quando a gente pega
um desenho tipo Ben 10, as meninas superpoderosas, você está pensando em aumentar a sua venda de produtos. Pega, por exemplo, My Little Pony, né, que foi feito o reboot em 2010, pensando o quê? Na venda de bonecos de pônei. É claro que nem sempre dá certo. Se você pegar, por exemplo, Thundercats, né, fez muito sucesso nos anos 80, né? Vendia muitos produtos. Daí o que eles fizeram? Fizeram um reboot em 2011, que foi um fracasso. Foi um fracasso de audiência e foi um fracasso principalmente na venda de produtos. Então o objetivo que era trazer um desenho, né, que fez sucesso para os dias de hoje, para vender produtos, não deu certo. E agora eu quero aproveitar e falar como um criador de conteúdo, como um cara que produz aqui conteúdo, né, para o YouTube já há quase 5 anos. Tem muitos assuntos, tem muitos temas de vídeo que eu gostaria muito de fazer aqui no canal, mas eu acabo não fazendo porque eu sei que não vai ter audiência. E um vídeo sem audiência é um vídeo sem visualizações, e se não tem visualizações, eu não ganho dinheiro. E se eu não ganho dinheiro, eu não posso pagar as contas e nem as pessoas que me ajudam aqui na equipe, ou seja, o canal vai à falência. Então, mesmo aqui no YouTube, eu tenho que pensar muito bem, né? Fazer vídeo para o YouTube envolve muito estudo, envolve muita pesquisa de tendência, pesquisa de trending topics, envolve também estratégia na hora de escolher qual vai ser o assunto do próximo vídeo. E se eu, com um canal no YouTube, já é assim, já tem toda essa estratégia, esse pensamento, imagina esses canais de televisão, esses estúdios de Hollywood que mexem com milhões de dólares, que envolvem centenas de investidores que estão botando dinheiro ali, esperando, né, que vão ter um retorno financeiro. Você está me entendendo? Então é óbvio que eles vão escolher pôr o dinheiro, investir o dinheiro em algo que já fez sucesso, porque uma coisa que já fez sucesso tem muito mais probabilidade de fazer sucesso de novo. É claro que às vezes eles vão fazer uns reboots que são umas porcarias. Não estou dizendo que o dinheiro justifica tudo, tá? Eu estou dizendo que dá pra gente entender mais ou menos o que passa na cabeça desses executivos de canais de televisão ou mesmo do cinema, né? Do porquê que eles preferem investir dinheiro em fazer reboots do que criar algo novo, beleza? Então, bom, eu espero que esse vídeo possa ter servido para alguma coisa, possa ter servido para te explicar um pouco sobre o que é esse mundo dos reboots e por que estamos vendo, né, surgirem tantos novos reboots de coisas antigas e coisas até mesmo atuais, né, aí nesses últimos anos, e por que a tendência é que a gente continue vendo cada vez mais reboots. Bom, é isso, deixe suas dúvidas aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!